paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos, não só da minha denominação, mas de todas as denominações, né? Mais uma vez aqui quem vos fala é irmãozito da cidade de Limoeiro, estado é Pernambuco, e o país é o Brasil. Hoje eu vou trazer, né, uma palavra sobre a mulher cananeia, mas antes de começar, eu vou louvar o hino aqui que chama Antífona, que nos diz assim, do cantor cristão. É um hino muito fácil de encontrar, o hino número 1, por isso que eu digo que é um hino muito fácil de encontrar, que nos diz assim: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Que nosso Deus nos abençoe. E eu vou deixar aqui, para a nossa meditação, eu vou deixar aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 25, que nos diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. Então, só esse versículo do capítulo de Marcos, capítulo 7, versículo 25. Nós vamos falar hoje, vou levar uma pequena palavra, espero, da mulher cananeia, não é? Aquela que tinha uma filha com um espírito endemoniado. E aqui tem vários pontos, como diz aqui. Primeiro ponto, o problema dela a leva com senso de urgência aos pés do Salvador. Então, ela levou a filha aos pés de Cristo e lançou-se aos pés de Jesus. E também, o segundo ponto, ela consegue discernir a procedência do problema e a solução para ele, porque realmente a solução só existia através de Jesus na época, também dos discípulos, apóstolos também, que faziam também coisas miraculosas. Está escrito em Mateus capítulo 15, 22, que diz assim: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, e que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela fala aqui que a filha dela não estava só endemoniada, estava miseravelmente endemoniada. Quando ela diz aqui, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, eu me lembro do cego Bartimeu, que ele também gritava, né? E dizia assim, Senhor, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi até ele e curou aquele cego, Bartimeu, não é? Se eu não me engano. E Jesus ouviu a ele. E ela aqui diz que ela consegue discernir o problema. E o único problema que quem podia solucionar era Jesus Cristo.
E está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 15 e o versículo 22, não é? O terceiro ponto diz assim, como subtópico: ela soube aproveitar a oportunidade. Em Marcos capítulo 7, 25, como eu já li, ela já tinha ouvido falar de Jesus, né? Foi e lançou-se a seus pés. Humildemente ela foi e lançou-se a seus pés, né? E ela queria só uma oportunidade de conhecer Jesus para levar o problema da filha dela, que era endemoniada, e ela conseguiu. E aqui diz, letra A, ela aproveitou sua única oportunidade. Por que única oportunidade? Porque às vezes nós que estamos aqui não sabemos do dia de amanhã. Então por isso que nós dizemos que a oportunidade de aceitar a Cristo como seu libertador e salvador é hoje, que o dia de amanhã pertence a Deus. Hoje por diante a gente, daqui por dentro a gente não sabe, não é? Porque pertence a Deus. E também na letra B diz assim, ela tirou o foco do problema e enxerga a oportunidade de Deus para a sua vida. Ela enxergou a oportunidade de Deus através de Cristo Jesus. Outro tópico também, ela vai ao lugar certo, à pessoa certa e na hora certa. Porque ela aproveitou, foi no lugar certo, onde Jesus estava, a pessoa certa, que era Jesus, e na hora certa, onde ela encontrou Jesus Cristo, né? Então diz aqui, existem pessoas que estão no lugar certo, mas em busca de pessoas erradas, e é verdade. Às vezes a gente procura solucionar nossos problemas através de outras pessoas que não têm o dom que Jesus tinha, né? Que Jesus era perfeito, tanto na parte carnal como na espiritual. E às vezes as pessoas se entregam e vai tentar solucionar seus problemas através de outras pessoas que não têm a credibilidade, usando como se fossem os falsos profetas, coisas mundanas que não deveria usar. Deveria procurar mais a Deus e seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Outro tópico. Deus não trabalha com o tempo do homem. Deus trabalha com o tempo dele. Então, como eu já disse aqui várias vezes, o relógio de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso que o tempo daquela mulher era chegado naquela hora que Jesus estava ali. Por isso que ela foi. Ali foi o tempo que Deus determinou a ela para que viesse encontrar seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para solucionar o problema da sua filha que estava endemoniada. Mais um ponto. Ela reconheceu que Jesus era. Ela reconheceu quem era realmente Jesus de fato e de verdade. Está escrito em Mateus capítulo 15 e o versículo 22, que diz assim, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não só disse que estava endemoniada, estava miseravelmente endemoniada. Ela se humilhou aos pés do Senhor, né? Humilde, se humilhou, porque se humilhar é se ajoelhar diante de Cristo Jesus e de Deus, principalmente quando nós estamos passando por dificuldades, procurar a Deus, né? Para orar no quarto, principalmente quando você for dormir, abrir a porta do seu quarto, ao trancar a porta, de joelho, fica perante o teu Deus e ora a Ele, que Ele vai te escutar, né, as petições e seus pedidos de orações, e vai mandar na hora certa o que você deseja, não no seu tempo, é no tempo dele, de Deus. E diz aqui alguns pontinhos. Ela reconheceu que Ele era o Senhor, né? Ela reconheceu que Ele era o Messias, o enviado por Deus, Filho de Deus. Ela reconheceu que Ele era o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Ela reconheceu que Ele era o Filho de Deus, como está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça,
mas tenha a vida eterna. E ela reconheceu que ele tinha poder para solucionar o problema dela. Então, ela reconheceu que Jesus tinha virtude e poder. E quando ela puxou seus pés de Jesus, ela já sabia, né? Ela tinha uma fé, ela já sabia que Jesus poderia curar a filha dela como curou a filha dela naquele momento. Outro tópico, a fé dela tem ação e atitude. Toda a fé nossa é movida por uma atitude. A gente, se não tomar, não agir e não tomar uma atitude nas nossas vidas, a gente vai ficar assim, para lá e para cá, como uma espalha no vento, na moinha, vai para lá e vem para cá, sem tomar uma atitude correta. E a atitude dela foi a de buscar a Jesus. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo e ouviu só falar de Jesus, por isso que ela foi até ele. Mas ela tomou uma atitude para ir até o encontro de Jesus. E diz assim, toda ação gera uma reação. Então toda ação nossa tem que gerar uma reação na nossa vida, que a gente tem que fazer por onde, né, almejar os segmentos e os sentidos da nossa vida. Se você almeja, estuda e almeja, estudando, alcançar fazer um Enem ou universidade, fazer as provas, então você tem que estudar, se dedicar, você tem que ter uma reação através da sua ação. Não é só a sua ação, mas você tem que ter uma reação para poder estudar e também conseguir seus projetos de vida futuramente, né? Através da universidade, na faculdade, para que você venha, depois Deus restaurar ou colocar diante de você os merecimentos por aquilo que você se esforçou a estudar, mas tudo com a vontade e a determinação dada por Deus através de Cristo Jesus. E também aqui, diz aqui, outro ponto, ela usa o poder da oração intercessória. Está escrito em Marcos capítulo 7, versículo 26, diz assim, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então, ela rogava, Senhor, expulsa esse demônio, que minha filha está miseravelmente com ele. E ele orou, não é? Como está escrito aqui em Marcos capítulo 7, versículo 26. É o poder da oração intercessória, como a gente intercede pelos outros. Nós, como vamos orar, tanto crente como descrente também. Aqueles que também são criaturas de Deus e oram do jeito deles, então eles estão intercedendo, às vezes, por um filho, por uma filha, por um primo, uma prima, um pai, uma mãe que é doente, um filho que deseja almejar alguma coisa, tanto material, mas principalmente espiritualmente na sua vida. Aí diz aqui, um outro tópico, ela não busca por si mesma, mas ela busca pela sua filha. Então ela não foi ali pedir por ela foi pedir por sua filha, mas ela como mãe, ela sentiu o dever e o compromisso de buscar a cura espiritual para sua filha, interceder por ela, como Moisés intercedeu por aquele povo lá no Egito, como Jesus intercedeu até hoje por nós, não é? Naquela cruz do Calvário. E interceder é se colocar no lugar de alguém. Se colocar no lugar de alguém. Interceder é isso. Por exemplo, eu posso interceder as minhas orações, minhas petições, por alguém, como por Alisson aqui, toda a sua família, por minha família, pelas pessoas ainda que não aceitaram a Cristo, eu vou interceder. São meus pedidos de oração. E por qualquer família que precisar me chamar, eu vou e faço oração. Agora, quem responde é o nosso Deus através de Cristo Jesus, na hora dele, e o tempo é dele, o relógio dele é diferente do nosso, como eu já tenho dito. A necessidade nos leva a orar por nós, mas o amor nos leva a interceder por outra pessoa. Exatamente. Se a gente não tiver o amor, né, que é a caridade, ou a mesma coisa, caridade ou amor,
por outra pessoa, a gente não pode interceder. Ele diz que orar pelos amigos é fácil. Imagina você orar pelos inimigos. E temos o dever de orar por essas pessoas. Porque interceder, porque quem entende um pouco das Escrituras, Deus nos deixou para isso, para principalmente orar para aqueles que precisam e nos colocar diante se colocar diante de outra pessoa, no lugar de outra pessoa. E tem uma palavra que se chama isso, empatia. Empatia é aquilo que você faz tudo em prol de uma pessoa, como se fosse solucionar o problema dela e ajudá-la, né? Então a gente tem que ser um intercessor dessas pessoas. Outro tópico aqui que diz, ela é perseverante e determinada. Exatamente, está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 23, que nos diz assim, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós, né? E o versículo 24 também do capítulo 15 de Mateus diz assim, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Exatamente, Jesus foi enviado para aqueles que são as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que ainda não aceitaram a ele como seu libertador e salvador. E diz aqui que ela foi perseverante e determinada. Se ela não perseverasse, é como diz na palavra, a gente tem que perseverar em oração, né? Temos que orar e perseverar até o fim, se nós quisermos ganhar um dia a coroa da vida, que é as moradias celestiais, junto com Jesus, lá no alto dos céus. E ela foi determinada, ela teve uma impulsão, né? E eu creio também que o Espírito Santo a impulsionou e determinou a ela. Eu vou ser perseverante até o fim, para que Deus possa me atender através do seu Filho amado Jesus Cristo. E os apóstolos recriminaram ainda, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os apóstolos, só os discípulos, mandando que Jesus dispensasse essa mulher, que estava tão aflita com a filha, com um problema tão sério. Mas Jesus disse que ele não veio para os sãos que estão bons de saúde. Ele veio para os que são doentes, e principalmente os que estão doentes não só na carnalidade, na carne, né? Mas principalmente doentes espiritualmente, como estava essa filha da mulher cananeia. E os discípulos aí erraram, né? E Jesus mostrou mais uma vez que ele disse assim, que veio para as ovelhas que estão perdidas, não veio para as ovelhas que estão no aprisco ali, que já são escolhidas. Ele veio para os que estão doentes, não os sãos, que não precisam de ajuda, que estão curados, que estão com saúde, dando graças a Deus e glórias a Deus. E aqui ainda, no versículo 25, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, repare só, ela chegou diante de Jesus, adorou, joelhou-se seus pés, adorou, e dizendo, pedindo socorro a Jesus, né? Socorro, como em inglês de passou me dando, help, né? Então, olha só, ela está pedindo por socorro a Jesus naquele momento. E Jesus nunca negou nada a ninguém quando ele estava aqui na terra. Jamais ele negou nada a ninguém, né? E aqui tem um outro tópicozinho. E Jesus está em silêncio. E ela continua clamando. Jesus estava em silêncio, calado. E ela continuava clamando. Mas ele não lhe respondeu palavra nenhuma. Jesus não respondeu até esse momento. Então os discípulos se opõem e ela continua clamando. E os discípulos insistindo, despede, manda embora. E ela não saiu dali. Mas ela não desistiu, não saiu dali. Mesmo Jesus não dizendo uma palavra. E aqui, no outro tópico, diz assim, Jesus disse que ela não era prioridade. E ela continua clamando, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus respondeu a ela. Mas sabemos que ela triunfa pela fé
e conquista. Se ela não tivesse uma fé firmada em Cristo, que Cristo podia curar a filha dela endemoniada, e ela ter essa conquista, ela ter essa vitória na maneira de falar, né? O que ela tanto desejava é que a filha dela se curasse espiritualmente daquele espírito, né, endemoniado que vinha dela, ou os espíritos que a gente não sabe quantos tinham dentro dela. E nós, antes de aceitarmos Jesus como libertador e salvador, diz que a gente tem 7 espíritos, né? E quando a gente aceita, sai todos. Mas se a gente cair na tentação e se desgarrar do caminho de Deus, não é? E for pelo caminho errado, ou se a gente, mesmo a gente saindo, aí vai entrar mais 7. Vai estar o dobro dos que a gente tinha. E Deus não quer isso para nós, e nem tampouco seu Filho amado Jesus Cristo. E aqui, diz aqui, em Mateus capítulo 15, 28, diz assim, então respondeu Jesus. Aí Jesus já respondeu a ela. E disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como deseja. E despede aquela. Ora, a sua filha ficou sã. Exatamente. Olha, Jesus disse que grande era a fé dela, mesmo os discípulos insistindo, Jesus não respondendo. E agora Jesus diz aqui que a fé dela era grande, porque ela insistiu, continuou, permaneceu aos pés de Jesus. Não saiu dali, porque ali estava o Salvador, o nosso Redentor, o nosso intercessor, né? Como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse é o nosso intercessor, e foi intercessor dela também. E logo que Jesus disse assim, ele disse, desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quer dizer, tem uma hora para tudo, né? Jesus esperou, não respondeu, e respondeu aqui a ela bem depois, né? Também, Jesus queria ouvir também os discípulos, que eles queriam dizer, e os discípulos estavam dispensando uma ovelha perdida, a qual Jesus trouxe para dentro do seu aprisco, não é? E eu acredito que ela venha tido honrado aquele milagre que Jesus concedeu através do Pai Celestial. Tudo ele agradecia ao nosso Deus, o Pai Celestial, lá nos céus. E ela teve também fé e honrou a Jesus e honrou a Deus, né? Então, aqui diz, uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz do céu até nós. Olha, uma pequena fé que é tamanho do grão de mostarda, se a gente souber que a nossa fé é do tamanho do grão de mostarda, diz que nós mandamos uma montanha ir para lá e a outra vir para cá, na maneira de falar. Simplesmente assim, nesse sentido. Mas a fé, uma grande fé, traz do céu até nós. A fé que nos traz do céu é aquela fé que tem o nosso Deus, Jesus, né? Se a gente não tiver aquela fé, mas a fé vem do alto também, que a gente busca, mesmo sem ver Jesus, né? A gente sabe que ele existe o Pai também, e o Espírito Santo que forma a Trindade. Então, diz aqui, a fé honra a Deus, que Deus honra a fé. Exatamente, a fé nossa honra o nosso Deus, e o nosso Deus honra a nossa fé, desde que nós possamos ser realmente um servo de Deus, com toda a honra, toda a glória e todo o louvor que seja dado a Deus. E que essa fé seja uma fé segura, e não a fé desviada diante dos olhos de Deus, não é? A fé não é saber que Deus pode, e é saber que Deus quer. A fé nossa não é saber o que Deus pode. Deus pode tudo, porque Ele é o dono da prata e do ouro, nós sabemos disso. Mas Deus quer saber da nossa fé. Deus quer saber como está a nossa fé, de que maneira está. Porque Ele é o dono de tudo. Ele é quem transforma a nossa fé. E a fé nossa é movida também através do Espírito Santo. Faz uma lavagem por dentro espiritual, não é? E é isso. E a fé
não é resultado, a fé não é resultado do milagre, mas o milagre é resultado da fé. Exatamente. E a fé não é resultado do milagre, mas o milagre é resultado da fé. Foi o que Jesus Cristo fez para com a vida dela. Através da fé dela, fez o milagre e tirou todos os demônios que estavam na filha daquela mulher, da mulher cananeia. Então, é isso. A fé não questiona, a fé descansa nas promessas. A fé nunca foi questionada. Nunca ninguém questionou a fé de ninguém, principalmente a minha. Ninguém deve questionar, nem eu devo também questionar a fé de Alice, que está aqui na minha frente, que está fazendo esse trabalho. Não posso questionar a fé de ninguém, mas a fé descansa nas promessas. As promessas de Cristo Jesus é que nós devemos descansar pela nossa fé, acreditar através da nossa fé que Jesus pode fazer tudo na nossa vida e transformar-nos em outras pessoas, que possamos ser pessoas mudadas, transformadas através da fé em Cristo Jesus. A fé não questiona, não adianta, porque a gente não vai questionar fé de ninguém, cada um tem sua fé conforme o que ele diz, não é? A fé crê no impossível, que no incomum. A fé crê no impossível. Por que a gente crê no impossível? Porque sabemos que para Deus, tudo que é impossível para o nosso Deus, ele se torna possível diante da nossa fé. Crê extraordinariamente e crê no sobrenatural. Sobrenatural justamente porque era um espírito de imundo, não é? Era uma causa espiritual. Era uma causa espiritual. E a gente tira aqui, né? Como lição dessa mulher cananeia, ela transforma a necessidade em adoração, né? Que está escrito aqui em Mateus capítulo 25. Então chegou ela e adorou. Ela simplesmente só fez isso. Ela então chegou-se, onde encontrou Jesus, prostrou aos pés dele e adorou. Que a gente só tem que adorar a Jesus Cristo, ao nosso Deus, e saber que quem nos locomove, né, é o Espírito Santo. E, amados irmãos, queridos ouvintes, eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. Falo um pouco aqui de fé da mulher cananeia, uma mulher que tinha filha endemoniada, e na mesma hora que Jesus disse, vai que tua filha está sã, e essa filha dela ficou curada. Então, a gente tem que unicamente se prostrar diante de Deus e de Jesus, mesmo sabendo que a gente não vê Jesus, mas a gente sente dentro do coração que ele existe e sente também que o nosso Deus, Pai Celestial, existe. E o Espírito Santo também. É isso que nos locomove. Não é como aquela fé que diz a lei, né? Quando o apóstolo de Cristo, Tomé, né? Diz que só cria em Jesus, naquele que Jesus já estava transfigurado, né? Já tinha morto, sepultado, já estava na sua transfiguração. Ele disse só cria em Jesus se tocasse na chaga dele, onde eram os pés também, ou do lado onde a lança foi ultrapassada. E Jesus apareceu a todo mundo. Primeiro foi a Maria Madalena, a mulher mais pecadora, né? E por quê? E ninguém acreditou em Maria da Madalena. Nem os apóstolos na época, principalmente Pedro, né, questionou muito. Mas depois dele foi aparecendo a cada um. E apareceu todos os discípulos, e Tomé estava presente. Vem, Tomé, e toca aqui na minha chaga e disse, ó Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele se arrependeu, né? Então, fé é aquilo que a gente vê e não sente, né? Aquela nossa fé, a gente vê, né? A gente não está vendo, não precisa ver para crer. A gente sabe que existe Deus e Jesus e cremos nele pela fé e sabemos que o pai da fé é o nosso patriarca Abraão. E que o nosso Deus nos abençoe. Essa foi a palavra de hoje. Eu peço a vocês que, se não inscreverem no canal, se inscrevam aí no YouTube. Irmãos Separados Zito Limoeiro, dê um ifzinho. Irmão Zito Limoeiro, que tem outros irmãos Zito também que levam a palavra. Que o nosso Deus nos abençoe
nesse dia de hoje, que é o dia 1º de julho de 2023. Hoje é aniversário da minha filha Thalissa, né? Que Deus possa derramar chuvas de bênção na vida dela, né? Onde ela estiver lá com a mãe e sua irmã lá em Minas Gerais, numa cidade chamada Bar, que Deus também possa dar a ela tudo que o coração dela desejar. Vou deixar para você, minha filha, lá em Salmos, capítulo 37, versículo 4, você sabe muito bem, deleita-te também no Senhor, que Ele concederá os desejos do coração. E que você mude a partir de hoje, que você vai fazer 18 anos. É tudo isso que o seu pai está falando aqui, que Deus possa te abençoar em tudo, tanto na parte sua carnal como na material. E eu desejo tudo de bom para você e para todos os irmãos que me escutaram. Muito obrigado e fique na paz de Cristo Jesus. Amém.